Boa noite, companheiros. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, para mais uma noite de reflexões, para mais uma noite de estudos. E hoje nós recebemos a nossa irmã Márcia Carijó, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai fazer o nosso estudo da noite, baseado nesta obra de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E o estudo de hoje é belíssimo, né? Soberanas leis. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos fazer uma leitura do preparo e a nossa prece. O nosso preparo é desse livrinho, Atenção, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o capítulo 4, que tem por título Compreensão e Vida. E assim diz Emmanuel: pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Quantas vezes no mundo teremos sentido a inconveniência de certos hábitos com manifesta incapacidade para desvencilhar-nos deles? Em quantas ocasiões sabíamos previamente quanto nos doeriam as consequências de determinada ação infeliz e a ela nos atiramos para nosso próprio sofrimento? Referindo-nos ao assunto para destacar o impositivo da tolerância. Ante os irmãos que te pareçam afastados do caminho que a vida lhes marcou, não lhes condenes a trajetória. Ao invés disso, auxilia-os através da providência que lhes consiga aliviar a carga das obrigações assumidas e com boa palavra que lhes desanuvie o espírito atribulado. Esse errou sob a pressão das necessidades de ordem material. Aquele cedeu às tentações que se lhe figuravam irremovíveis. Outro penetrou nos labirintos da culpa, acreditando-se sob graves constrangimentos no campo doméstico. E ainda outro conhecia a extensão do problema em que se emaranhava. Entretanto, de momento, não encontrou forças em si próprio a fim de livrar-se dele. Ampara-os quanto possas. Não será com aspereza que lhes reasseguraremos a tranquilidade, tanto quanto não será espancando uma ferida que lhe conseguiremos a cura. O remédio destinado à recuperação do corpo é o símbolo do amor, com que nos será possível reajustar a harmonia da alma doente. O medicamento age dose a dose, o amor opera gesto a gesto. Diante dos companheiros de experiência da Terra, estende-lhes a beneficência da compreensão que lhes reerga o entendimento da estrada que lhes cabe trilhar. Se não conseguirmos de imediato fazer de nós aquilo que mais desejamos, e se muitas vezes do plano físico escapamos das piores situações a preço de lágrimas, não será justo exigir dos outros uma condição diferente da nossa. À frente do irmão considerado em desvalimento, em vista desse ou daquele erro por ele cometido, compadece-te e auxilia-o para que se retome no equilíbrio próprio, porquanto, habitualmente, onde o próximo terá surpreendido a pedra de alguma dificuldade, ainda hoje, essa mesma dificuldade poderá, talvez, transformar-se num grande obstáculo que nos fará cair amanhã. Tão envolvidos pelas vibrações amorosas que vêm do alto, do coração do Mestre Jesus, do Pai amado e dos amigos espirituais. Nós queremos te agradecer, Senhor, mais essa oportunidade de esclarecimento, mais essa oportunidade de aprendizado. Te rogamos a tua compaixão, a tua misericórdia, para com os nossos equívocos, para com as nossas dificuldades no lidar com os nossos companheiros, com o nosso próximo. E que nos oportunize, Senhor, como tem feito até hoje, novas oportunidades de reajustes,
para que assim possamos crescer em sabedoria, em amor e te servir como o Senhor necessita nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem poucos trabalhadores. Que a tua luz e a tua paz estejam conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós, como eu disse antes, nós estamos recebendo a nossa irmã Márcia Carijó, que vai fazer o estudo da noite de hoje, que tem por título A Beneficência, que responde ao Evangelho. O estudo está no Evangelho, capítulo 3, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho do Senhor, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Então, Nádia, você tem até 8h35 para trazer as suas reflexões, tá bom? Deus, vamos aproveitar a oportunidade para nossas futuras. Tá. Teu som está falhando um pouco. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, bom, boa noite, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz ao coração, para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para a proposta que a Joana de Ângeles sempre nos traz. Né? Todo estudo de Joana de Ângeles nos envolve numa seara de autoencontro, né? Em algo onde oportuniza que a gente trabalhe um pouco mais a nossa sensibilidade e, como ela sempre diz, nos conscientizarmos de nós mesmos, o autoconhecimento. E é claro que esse livro em particular é um livro muito especial, né? Porque ele fala de Jesus, ele aproxima Jesus de nós. Ele busca em cada capítulo pegar alguma coisa que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que tem a ver com aquilo que Jesus trouxe para nós quando aqui esteve entre nós e que transformou a história da humanidade entre antes e depois dele, né? Então, Jesus tem uma importância enorme, e esse livro da Joana traz todo o seu conteúdo, traz essa grandeza desse espírito que a gente sabe que é o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia. Então, que a gente possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para que Jesus esteja conosco, nos envolvendo, para que possamos captar tudo aquilo que a Joana quis dizer para nós nesse livro. Ela pega, a partir da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, da lição o item 11 sobre a beneficência é do capítulo 13, que fala não saiba a vossa mão esquerda, né? E é um capítulo, e esse item ele está na instrução dos espíritos, e ele tem a ver com uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, de Bordeaux, 1861. Eu vou ler um trechinho dela e depois a gente vai comentar a partir daquilo que Joana trouxe para a gente. Então, o bispo fala no início da mensagem, né, que a beneficência dar-vos-á nesse mundo aos mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão.
Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria às famílias, a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem-se de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de viver, sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras. Como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. E aqui ele segue falando da questão da caridade, né? Então, a princípio, a palavra que me desperta nesse texto do bispo de Argel é generosidade. É quando ele faz esse link do quanto que é agradável a nós o momento em que somos capazes de ter a generosidade dentro dos nossos corações de uma forma absolutamente espontânea, de uma forma genuína, verdadeira. E não, porque muitas vezes a gente força, vamos dizer assim, a gente força a barra para sermos melhores, né? E quando a gente aprende a ser generoso, e é algo que a gente vai aprendendo aos poucos a essa generosidade, porque ela está nos pequenos atos, nas nossas pequenas ações. Não é algo que se conquista de uma hora para outra, mas é algo que a gente consegue observar através da ação do outro e das nossas próprias ações. Então, a generosidade, ela está aí na vida, a gente consegue observar isso nos pequenos detalhes. E o quanto que é importante a gente fazer essa observação em nós mesmos. Quando é que eu estou sendo generoso? Quando é que eu estou sendo generosa? Em que momento eu dou a chance dessa generosidade que tem dentro de mim, e que eu sei que tem, porque nós sabemos que nós temos dentro de nós a essência divina. Então, todos nós temos a generosidade e o amor dentro de nós, né? Então, esse é o ponto, né? Generosidade tem a ver com beneficência? O que é beneficência, né? Então, a Joana chega para a gente e já diz assim, a beneficência é a ciência do bem fazer. É muito bom isso, né? A ciência do bem fazer. A arte da ação do bem. E, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso da humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. Essa primeira frase, esse primeiro parágrafo que tem nesse texto de Joana, a beneficência, assim, é o que fecha completamente o que é isso, o que é beneficência, né? Se é a ciência do bem fazer, se é a arte da ação do bem, tem tudo a ver com a generosidade, com a possibilidade que a gente tem de ter a generosidade. E aqui a gente sabe que a gente não está falando só da generosidade do dar alguma coisa material. Tem a ver, é muito mais amplo, muito mais elevado do que simplesmente você dar, né? É claro, quando a gente tem a ver, a gente está falando aqui de caridade, né? Porque esse é um capítulo que fala da caridade e a beneficência tem a ver com caridade, mas é exatamente isso, porque se ela é a ciência do bem fazer, o que eu estou fazendo da minha vida para dar ao outro o melhor de mim? Porque é isso, é disso que ela está falando para a gente. Como é que eu
realizo as minhas ações de forma a dar para o outro aquilo que eu tenho de melhor. Para que eu dê para o outro aquilo que eu tenho de melhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer a minha essência e aonde que eu tenho essa bondade, essa possibilidade da generosidade, essa possibilidade de ser caridoso, caridosa, essa possibilidade de ter isso que a Joana fala para a gente do sentido mais elevado. Então, do ponto de vista da psicologia profunda, este é o nosso compromisso. Então, dentro de nós, naquilo que a gente constrói, o nosso compromisso é para com toda a humanidade. Olha só como isso é intenso. Nosso compromisso não é só com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa mulher, com a pessoa que está do nosso lado. É com a humanidade. Então, é muito mais amplo a coisa, né? Então, é a gente conseguir ter essa ciência, essa consciência disso. Em seguida, ela vai dizendo para a gente que, enunciando o postulado em torno das práticas das boas ações, distante dos olhos dos homens, Jesus igualmente humanizou-se, ensinando sobre o anonimato quando o serviço do bem, face à condição tormentosa que tipifica os indivíduos. Então, aqui ela já vai colocar para Jesus a questão que é, mais uma vez, eu não saiba a vossa mão esquerda, o que é isso, é a generosidade, a bondade, não tem essa coisa assim, eu vou fazer isso aqui para ver se as pessoas me acham boazinha, maravilhosa, vão me amar, vão gostar de mim, porque eu estou fazendo, pensando nisso, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com você simplesmente servir no bem sem querer ter algo em troca. E isso é uma das coisas mais complexas do ser humano, né? Porque a gente está sempre querendo algo em troca. Às vezes, em coisas pequenas, a gente vai percebendo que a gente ainda tem isso. Poxa, eu sempre faço as coisas tão... Sempre digo sim, sempre faço isso, sempre faço aquilo, e essa pessoa agora nem tchum, não quer nem saber de mim. Né? A gente não faz isso? A gente faz isso, né? Porque a gente está sempre cobrando, de alguma maneira, que o outro responda da mesma maneira que nós estamos fazendo. Então, ainda é uma cobrança. E quando Jesus mostra para a gente que não, né? Como ele mostrou o tempo integral, e mostra isso em todos os seus ensinamentos, que amar ao próximo é simplesmente você estar ali com generosidade, com bondade no seu coração. E aí ela segue dizendo, liberta da teologia ancestral, a cultura ordierna ou a cultura moderna se apresenta gerando comportamentos autônomos e tecnocratas, que eliminam os sentimentos enquanto enriquecem o ser fisiológico, que encarceram na dependência das coisas, deixando, em consequência, psicologicamente esvaziado de ideias superiores. Isso é muito profundo. Joana é complexa, né? A gente precisa esmiuçar o que ela está querendo dizer aqui, né? Quando ele fala que liberta da teologia ancestral, ela está falando o tempo todo, falando daquele Jesus homem que ela fala para a gente. Porque na teologia ancestral, coloca-se Jesus num patamar tão acima que a gente não consegue olhar Jesus como esse homem que trouxe essa resposta para a gente. Então, aqui ela vai falando que quando ele traz isso dessa forma, quando ele traz essa lição de forma humanizada, ele vai
eliminando, a gente vai conseguindo eliminar aquilo que nos encarcera nas ideias, né, que não são, nas dependências das coisas, ou seja, das coisas materiais, dos apegos, nossos apegos. E aqui a gente não está nem falando só das coisas materiais, de roupa, de coisas que a gente tenha, mas também dos apegos às pessoas, né, de todo tipo de apego. E aí ela fala para a gente, porque a consequência dessa dependência é o esvaziamento de ideias superiores. Olha só, à medida que a gente fica preso, ficamos presos nessas ideias só fisiológica, como ela coloca aqui, que vai nos deixando, dependendo das coisas materiais, a gente não consegue observar as ideias superiores. A gente não consegue olhar com os olhos mais atentos para aquilo que Jesus nos trouxe, para a mensagem que Jesus nos trouxe tão belamente. De forma tão completa, Jesus trouxe para a gente. É claro que na humanidade anterior a Jesus tiveram muitos sábios, muitos outros que trouxeram esse tipo de mensagem também. A mensagem da generosidade, a mensagem da união, a mensagem do amor e da bondade. Essas coisas, elas vêm muito anterior a Jesus, só que Jesus chega e traz isso de uma forma tão clara para a gente, para o mundo ocidental, que fica fácil a gente entender o quanto que todo o ensinamento de Jesus está baseado nessas ideias que a Joana coloca aqui como as ideias superiores. Que é essa amar incondicionalmente. Acho que a base de tudo está em a gente entender o que é esse tal desse amor incondicional. Que a gente está sempre dando uma condição. A gente ainda não consegue realmente estabelecer o amor incondicional. Então, aí ela segue dizendo para a gente, a beneficência é o movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. Olha que lindo isso, gente. É muito lindo, né? É o movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua essência, com a origem espiritual. Nós não somos, em essência, não somos espíritos? Então, assim, se a beneficência é um movimento que parte da emoção, e é isso, né? Mas quando ela fala aqui da emoção, ela está falando da emoção do equilíbrio, porque a gente tem que ter o equilíbrio. Então, para que a gente possa entregar a nossa generosidade, a nossa bondade e fazer o ato da ação do bem, é preciso que a gente tenha a nossa emoção em equilíbrio. É preciso que a gente possa lidar com as situações da vida, as situações difíceis, como no texto que a gente leu do Evangelho, que fala, né, das condições de famílias empobrecidas e na miséria. E isso, a gente olha hoje no Brasil, a gente está aí assim, né? A gente sabe o sofrimento de como estamos num retorno a muitas famílias na miséria, muitas famílias sem ter o que comer, sem ter dentro de casa um pedaço de pão e em condições subhumanas. Então, a gente conseguir compreender isso, ter a emoção em equilíbrio para poder atuar de forma benevolente diante dessas pessoas e diante da vida, diante das situações que se apresentam, é preciso que a gente tenha a nossa emoção em equilíbrio.
né? Então, quando ela fala para a gente que a beneficência é esse movimento que vai partir da nossa emoção para a gente se reumanizar, ela fala em reumanizar. A gente, às vezes, fica tão, né? A gente pode olhar, a gente fica tão robotizado e automatizado que a gente perde a nossa essência de espíritos e entender essa questão que é das ideias superiores. Né? Porque é como ela diz aqui, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas da sua realidade inicial. É como se a gente se desconectasse daquilo que nós somos, em essência, espíritos. Né? Então, é algo para a gente pensar de forma bem séria, né? Aí ela segue dizendo para a gente, dessa forma, a necessidade de Jesus despsicologizado e desatado dos grilhões teológicos. Te lê isso aqui, fica assim, meu Deus, o que isso significa? Né? Joana, não é fácil, não. Né? Mas ela está querendo dizer desse Jesus. Toda vez que ela fala dessa forma, ela está querendo humanizar Jesus no sentido de tirar essa ideia de um Jesus distante de nós. E humanizar e colocar Jesus, o Jesus homem, aquele que nos trouxe essas respostas para que a gente pudesse realizar esse nosso caminho, né? Sairmos desse automatismo e nos resgatar a nossa realidade inicial de espíritos que somos, fadados à perfeição. Então, é preciso que a gente faça isso. Então, ela fala para a gente que é preciso despsicologizado e desatado dos grilhões teológicos, ou seja, das instituições religiosas, de alguma forma. Assim como dos cárceres de denominações religiosas que o tornam pigmeu ou super ser, que é isso que eu estou colocando. Então, é colocar Jesus próximo de nós, é isso que ela está querendo dizer. Né? E aí, ela vai dizer lá no final desse parágrafo, para transformá-lo em modelo acessível de ser seguido e estimulador para todos aqueles para a sua convivência que veio, sem o objetivo de ser-lhes o redentor, mas o educador gentil e nobre. Então, aquela ideia de que Jesus Jesus foi para a cruz para nos salvar, né? Não é bem. Jesus trouxe uma mensagem. Então, Jesus é o educador, é o mestre por excelência. E é isso que ela está falando. Vamos nos desvincular dessa ideia do Jesus como Salvador. Nesse sentido que ela está colocando aqui. Né? E vamos colocar Jesus no patamar do educador, aquele que trouxe para nós a essência daquilo que podemos ser, podemos vir a ser. Jesus fala o tempo todo que nós podemos ser esse modelo que ele traz para a gente de perfeição. Então, e é isso que a Joana está querendo dizer para a gente. Tira essas marcas atávicas da religião, né, do que a própria religião fez do Cristo, que trouxe essa ideia de um ser estratosférico, um ser fora do normal. Né? É, sim, um espírito de uma envergadura, é um modelo, é um mestre, é um educador, mas que está junto de nós, que o tempo todo nos diz isso. Então, nos aproximemos de Jesus para que a gente possa compreender a ciência do bem-fazer, para que a gente possa compreender a arte da ação no bem,
que é a beneficência. Que a gente possa realmente compreender e quando a gente estiver diante do outro, a gente seja genuinamente generosa, bom e dando aquilo que a gente tem de melhor. Em qualquer circunstância, né? Esse é o ponto mais, digamos assim, delicado da situação, né? Como ter essa generosidade diante de situações não tão confortáveis. Mas a gente precisa aprender a lidar. E a generosidade não é você passar a mão na cabeça de quem está fazendo mal, mas simplesmente ela pode estar também em a gente compreender que aquela pessoa ainda não tem condição de ser diferente, que aquela situação se apresentou porque, de alguma maneira, aquela pessoa ainda não consegue enxergar de outra forma. Então, a Joana chega para a gente e vai dizer: Jesus, compreendendo a fragilidade moral dos indivíduos, olha só, gente, no tumulto da tagarelice desenfreada dos seus coevos, preferiu aprofundar a sabedoria das suas propostas no cerne do ser e não na sua aparência. Então, Jesus sabia, quando ele esteve aqui, ele já sabia da nossa fragilidade moral. Por conta desse, né, do que ela chama aqui do nosso tumulto da tagarelice desenfreada, né, de nós, da época, das pessoas, do entorno. E aí ele vai falar que não tem a ver, ela vai falar para a gente que Jesus mostra que não tem a ver com a aparência, que a gente precisa alcançar o nosso self. O que é o self? Né? É self ao invés de deter-se no ego exterior e mascarado. O que é self e ego, né? O self a gente pode entender, a grosso modo, como a nossa individualidade, aquilo que nós somos como espíritos. E o ego, às vezes, fica entendido como algo ruim. O ego não é ruim, o ego faz parte do nosso processo como espíritos encarnados. E a gente só precisa deixar que ele se torne centrado para que a gente possa fazer o que na psicologia junguiana a gente chama do eixo ego-self, ou seja, aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente vai ajeitando na nossa autoconsciência, no nosso autodescobrimento, a gente vai, então, unindo aquilo que somos em essência, a nossa totalidade como espíritos que somos. Quando ela diz para a gente que somos frágeis moralmente, né, e que a gente precisa sair dessa tagarelice, ou seja, desse automatismo que nos leva, ela fala exatamente que a gente precisa olhar para o que eu falo, né, da consciência com C minúsculo, porque quando a gente fala da consciência com C maiúsculo, a gente está falando da consciência do espírito. Quando a gente fala da consciência com C minúsculo, a gente está falando da consciência da nossa personalidade, do que a gente é hoje encarnado. E aí entra o ego, que é o centro dessa consciência com C minúsculo. E esse ego, ele precisa ser estruturado para que ele não entre naquilo que a Joana coloca aqui para a gente, de ficar, né, de inflar, de ficar no exterior, de ficar egocentrado, voltado de forma egoística para nós mesmos, que é diferente de você fazer um autoencontro, né? Então, quando a gente fica voltado egoisticamente, egocentrado, a gente só consegue ver a nós mesmos e a gente não consegue olhar para o outro
com os olhos da benevolência, com os olhos da generosidade e da bondade, que é a ciência do bem fazer, como a Joana coloca para a gente aqui. Né? Então, isso é um processo, gente. Então, isso é um processo que a gente vai realizando à medida que a gente vai fazendo esse autoconhecimento. E não é uma coisa tão simples, né? Jesus sabia disso. É uma coisa que a gente precisa, só que a gente precisa, pelo menos, ter a vontade firme para fazer isso. E trabalhar com as nossas emoções. Aí, mais à frente, ela vai falar: o homem que percustava o âmago do ser com a visão penetrante do amor, cuidou sempre de ensinar a autoiluminação. O homem que ela está falando, ela está se referindo a Jesus homem, tá? A autoiluminação para diluir toda a sombra da ignorância em que se encontra mergulhado o indivíduo nesta fase do seu cometimento evolutivo. Então, é um processo evolutivo e a gente precisa sair desse egocentrismo e começar a fazer a autoiluminação. Jesus nos mostrou isso, né, para que a gente possa sair desse espaço sombrio. O que é o espaço sombrio? É aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente ainda não tem conhecimento, que está lá, como se a gente... Aquelas coisas que a gente bota para debaixo do tapete, sabe? Fazendo uma comparação. Às vezes a gente pega um tapetinho, bota assim, deixa eu só botar aqui esse pozinho. Então, é o que fica no nosso inconsciente das nossas emoções que a gente não quer lidar, das questões que a gente não consegue lidar, elas ficam ali armazenadas no nosso inconsciente e a gente precisa trazer isso. Senão fica lá nesse espaço de sombra, que ela coloca aqui a sombra da ignorância. De diluir toda a sombra da ignorância em que se encontra mergulhado o indivíduo. Então, é preciso que a gente faça isso, olhe para aquilo que nós somos. Às vezes é doído a gente olhar para aquilo que nós somos, como nós estamos no momento. Às vezes bastante trabalhoso a gente fazer esse processo de autoconhecimento, porque é um processo contínuo. Ele não é um processo que se dá rapidamente, né? Se a gente for pensar em termos de espírito, então, são encarnações e encarnações. Quando a gente fala, dentro do processo da psicologia junguiana, que a Joana fala tanto sobre isso, que é o processo de individuação, que é este processo de compreensão do nosso psiquismo, de entendimento de nós mesmos, de autoconhecimento, né? A gente estende isso para a questão do espírito, esse processo é contínuo, então, a gente termina uma encarnação, na próxima a gente vai com toda a bagagem daquilo que a gente já conseguiu e vai seguir em frente. Né? Por uma nova, então, numa nova encarnação, se eu consigo fazer o máximo que eu puder nessa, eu estou no lucro para a próxima, não estou? E é isso que ela está falando aqui para a gente. A gente só não pode ficar parado. Né? Então, ela continua: não havia para esse autoconhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência. Não havia para esse autoconhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social, oferecendo mecanismos de exaltação da persona.
que se rejubila com as homenagens, dificultando ao eu superior planificar-se em Deus por haver fruído a recompensa ao orgulho e à vaidade através da glorificação dos feitos. Isso aqui é demais, né? Porque a gente tem essa mania de querer que os outros agradeçam aquilo que a gente fez. Né? E aqui ela está falando, fazer ação no bem, sem olhar a quem, sem buscar um retorno de gratidão. A gente, claro que a gente vai ouvir pessoas gratas, elas vão agradecer, mas o que ela está falando aqui para a gente é que o anonimato das nossas ações dignificantes, elas vão fazer a gente crescer como espíritos. Quando ela diz que é uma das formas mais importantes para o autoconhecimento é a gente trabalhar essa beneficência em nós. Então, o trabalho no bem, o trabalho de ir ajudar o próximo sem nenhuma preocupação se ele vai agradecer, se não vai agradecer, se vai ficar isso, sabe? Que você seja anônimo mesmo nesse sentido, né? Enfim, essas são formas de você olhar um pouco para isso de uma forma mais amorosa mesmo, consigo mesmo, né? Porque você sai dessa persona, quando ela fala aqui da persona, né? Exaltação da persona, muitas vezes a gente cria máscaras, as personas, no campo social. E o que ela está falando nesse parágrafo é exatamente que a gente precisa encontrar nesse ato de ação no bem, encontrar uma forma de autoconhecimento. Então, ser generoso, ser bondoso, nesse momento evolutivo nosso, é uma forma da gente crescer como espírito. Interessante isso, né? A alegria de oferecer desatrela as paixões servis, que propelem a receber mais, anulando-as com as inefáveis emoções da autossuperação, que é o passo inicial para a descoberta da excelência de servir. É lindo demais isso, né? Muito lindo, porque a alegria de oferecer desatrela as paixões servis, que propelem a receber mais, anulando-as com as inefáveis emoções da autossuperação. Ou seja, quando nós nos autossuperamos, que este é o passo inicial. Essa autossuperação, essa alegria que vem do simples fato de fazer, é que vai fazer com que a gente descubra a excelência do servir. Será que a gente já descobriu isso? Será que estamos, pelo menos no caminho? Acho que estamos, né? Acredito que estamos, né? Aí, mais à frente, ela vai dizer para a gente que Jesus viveu a beneficência total, apresentando sua vida como um arquipélago de luz. Gente, isso é demais. Jesus como um arquipélago de luz. A Joana de Ângeles é fantástica, ela tem umas frases, ela foi poetisa, né? Enfim, nas encarnações de Joana, a gente sabe que ela, embora muitas vezes o modo dela escrever torna um pouco difícil o entendimento, mas ela fala coisas, às vezes, tão bonitas, tão poéticas, né? E essa é uma delas. Jesus viveu beneficência total,
apresentando sua vida como um arquipélago de luz. Libertadora da estupidez e do desconhecimento dos valores existenciais. Então, Jesus, ele foi, assim, o exemplo vivo para nós, o tempo integral, ele continua sendo, ele é o nosso exemplo, e que é esse arquipélago de luz que mostrou para a gente que essa beneficência total, ela se constitui na forma como você age na vida. E não é o servir no sentido que a gente dá ao servir muitas vezes, de ser serviçal, de ser submisso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa beneficência total de Jesus, tem a ver com essa harmonia entre aquilo que ele consegue ser e como ele se expressa na vida. Jesus mostrou isso em tempo integral para a gente. A beneficência, o amor, a generosidade de Jesus era tamanha que ele conseguia entender todas as crueldades pelas quais ele passou, todas as situações, tudo o que ele passou e que para a gente serve de exemplo, porque não foi à toa toda essa trajetória que a gente tem da história de Jesus, não é à toa, é o exemplo, é a forma que a gente tem de poder entender isso. E quando a Joana chega e diz para a gente, né, que a vida dele foi um arquipélago de luz para a gente, libertando a gente da estupidez e do desconhecimento dos valores existenciais, de forma que socorria as necessidades visíveis e aquelas outras não percebidas exteriormente, porque mais significativas da alma, atendendo ao que se lhe solicitava, mas principalmente ao que não era sentido, no entanto, de relevante importância para a felicidade do paciente, que só ele detectava. Então, gente, ele trabalhava com aquilo que a gente tem, né? Com aquelas. A gente tem um monte de histórias de Jesus fazendo as curas, a coisa exterior, mas aqui ela está dizendo de algo que era mais intrínseco ao que ele fazia. Porque a força de Jesus era tamanha, e que a gente pode ter também um dia, né? Era tamanha que ele conseguia perceber a energia de cada um que chegava próximo dele, e ele se doava da forma que ele poderia se doar naquele momento. E, às vezes, a pessoa sequer sabia o que estava acontecendo. E quantas vezes, falando de uma forma um pouco, né, claro que Jesus é um modelo, é um espírito que está numa envergadura muito maior, mas falando, será que, quantas vezes a gente pode ter sido essa pessoa que falou alguma coisa para o outro e que isso repercutiu na vida do outro de uma forma tão generosa e bondosa que a gente sequer sabe? Quantas vezes a gente pode ter tido essa generosidade sem que a gente nunca vai saber que isso aconteceu? Porque a gente pode ter usado ali naquele momento a nossa experiência como espíritos que já tem algum nível de entendimento. Então, é interessante a gente parar para pensar nisso, porque é fundamental para a construção desse processo que a gente está falando, que a gente consiga compreender isso. Nas pequenas coisas, num olhar que você dá para uma pessoa na rua, quando alguém quando você for sei lá, num restaurante ou num lugar, e você olhar para a pessoa que está te servindo
e falar com ela olho no olho, isso faz diferença. E às vezes a gente nem olha para a pessoa, né? Te dá bom dia já virando o rosto. Pequenas coisas, pequenos gestos de amor e de benevolência fazem a diferença. Quer ver uma coisa que faz diferença? É você, quando você, qualquer lugar que você vá que você não conheça a pessoa, que você pergunte o nome dela. E fale com ela olhando nos olhos. Isso já é uma demonstração de generosidade. E a gente pode fazer, né? Isso é uma coisa que é possível a gente fazer. Pode ser que a gente não faça como Jesus fazia, que a gente não tenha a energia de Jesus, ainda não, infelizmente, mas a gente chega lá, porque ele falou. Jesus falou para a gente, não adianta a gente botar patamar, não, Jesus está muito distante. A Joana está marcando isso o tempo todo. Não está distante, não, Jesus está junto de nós. E vós sois, podeis fazer melhor do que eu. Jesus já dizia para a gente isso. Né? Então, vamos parar com essa história, porque ela já não nos compete mais. Aí, seguindo, do ponto de vista da psicologia profunda, essa ação é de atualidade para todos os indivíduos dos nossos dias, particularmente os jovens desassisados, decepcionados, esquecidos pela cultura egoísta que medra em abundância nos grupos sociais, abandonados nas suas aspirações mais legítimas, porque os permite compreender os objetivos de amar pelo prazer de fazê-lo e sofrer por impulso emocional de contribuir. Peraí. Eita, perdi. De contribuir em favor de um futuro contexto humano menos enfermiço e egóico. Então, aqui ela já está colocando para a gente o quanto que é importante a gente fazer uso daquilo que a gente já tem a capacidade de fazer para auxiliar aqueles que estão começando na estrada. E, particularmente, ela fala dos jovens, né, que ficam nesses automatismos. O que a gente pode fazer? Aí ela segue falando dos adultos, os adultos, operários, camponeses excluídos, pessoas simples e modestas, destituídos de maior cultura. Afinal, para quem ele viera? Encontram nesse Jesus o companheiro para suas horas de lutas e de sofrimentos. E aí ela segue. Aí ela chega depois ela vai dizer assim: os livres pensadores também identificam esse homem, Jesus, que não fundou seita ou crença, mas que abraçou todos os indivíduos como irmãos, sem distinção de raça ou de nação, afável com as criancinhas e misericordioso com os criminosos, tanto quanto compassivo e paciente com idosos, enfermos e infelizes. Pronto. Aqui está, né? Os livres pensadores também identificam esse homem, Jesus. Então, Jesus, ele não veio para fundar seita, para fundar crença. Ele veio para trazer uma mensagem de amor, para mostrar para a gente o que é possível a gente fazer, né? E é isso. É isso que a gente tem que ter em mente. Não é colocar ele preso numa religião, tá? Qualquer que seja, inclusive a nossa religião espírita, dentro do contexto espírita, né? Jesus é um exemplo, é algo que ele trouxe para nós essa mensagem de amor e de beneficência. Aí
aqui no finalzinho, ele fala assim: o seu reencontro com Jesus da psicologia profunda, e não aquele histórico de interesses inconfessáveis de algumas doutrinas que dizem possuí-lo, é inevitável, porém não mais como antes, em que ele parecia distante das suas angústias, indiferente aos seus apelos e dores, necessidades infantos juvenis e desconcertos de comportamento, mas sim alguém a eles assemelhante no sentido da constituição humana. Um modelo a ser seguido e guia compassivo, amigo, solidário em todas as circunstâncias e momentos, por mais desagradáveis que se apresentassem. Então, aqui ela está falando para a gente, é um reencontro de Jesus, esse Jesus que a gente vai afastar ele desse Jesus histórico, que ela fala teológico, que está ligado à religião. Jesus, Jesus, simplesmente Jesus. E ela finaliza assim: tem cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ocultando com sabedoria, na naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação a quem sofre. Que nós possamos utilizar isso em nossas vidas. Simplesmente observar o que Jesus trouxe para a gente, observar o que a Joana trouxe para nós nesse contexto de Jesus, e que a gente possa praticar as boas obras, sermos generosos, sermos bons com tudo que é possível para nós. Que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar nessa noite e em todos os momentos. Agradecemos a nossa irmã Márcia pelas suas palavras, por essas reflexões belíssimas. E realmente, pensar em Jesus é uma coisa que nos dá muita alegria, não é mesmo? Então, mais uma vez, minha amiga, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Eu vou pedir à nossa irmã Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. Ouvir falar de Jesus é Ouvir falar de Jesus é muito bom, né? Sempre nos reanima, nos impulsiona, nos toca. E tocados por essa emoção que a cada dia sentimos mais próximo de nós, pedimos ao nosso Pai Celestial, Pai querido, Pai amoroso, bondoso, justo. Gratos estamos, Senhor, por esse nosso irmão estar junto a nós. Gratos estamos, Pai, por suas palavras que atravessam os tempos e ecoam fundo dentro de nossos corações,